Muitos de vocês estão, ou eu gostaria que estivessem com a expectativa da nossa série chamada Ídolos do Coração. Nesses últimos meses, ou nos próximos meses, esse será o tema central de todas as nossas reflexões no dia de domingo à noite. Mas o fato de ter ficado, por exemplo, 15 dias em São Paulo, fazendo a pesquisa da pós-graduação da UFMT, me fez pensar um pouco sobre alguma temática que é muito simples, mas, ao mesmo tempo, extremamente difícil para aplicarmos para a nossa vida. Hoje eu vou esquecer um pouco a nossa série. Provavelmente no domingo que vem também vou esquecê-la, porque é Dia das Mães. E eu vou falar um pouco sobre o ato de ser mãe, o que é ser mãe, a partir do olhar de alguma personagem ou de algum autor bíblico. Eu gostaria que você pudesse abrir a tua Bíblia num dos textos mais conhecidos pelos cristãos, que é Hebreus capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 3. Abra a tua Bíblia em Hebreus 12, do versículo 1 até o versículo 3. Eu vou orar com a Dani. Dani, vem aqui, antes de ler o texto. Você completa hoje mais um ano de vida. Aquela Dani ali, por favor. Essa moça bonita, eu a conheci quando ela já era grande. Aos 6 anos ela tinha esse tamanho em São Pedro da Cepa. E agora, aos 7 anos, ela tinha esse tamanho. Parabéns, Deus abençoe muito. Lembro dela lá em São Pedro, pequenininha. Vamos orar? Tudo bem os dois irmãos aí no fundo? Legal? Estava com saudade de você, Jean. Um dos afros mais lindos de Rondonópolis. Bondoso Deus, obrigado porque o Senhor tem caminhado conosco todos os dias. De maneira muito especial, colocamos a vida da Dani na Tua presença. Obrigado por mais um ano de vida, de história. Existem tantas coisas boas para acontecer na vida dela. Eu rogo que o Senhor possa protegê-la, conduzi-la, que o seu coração tenha a vontade de ouvir a Tua voz. Eu peço que o Senhor possa abençoar os seus sonhos, mas que o seu desejo se submeta ao Teu decreto. Abençoe os seus pais, abençoe os seus irmãos. Nós somos gratos pela vida dela e por todas as coisas maravilhosas que o Senhor tem feito e ainda fará. Rogamos a Tua proteção, em nome de Jesus. Amém. Hebreus capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 3. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis, desmaiando em vossa alma. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Durante esses últimos 15 dias que eu estive em São Paulo, o meu coração foi completamente conduzido por um misto de alegria e de infelicidade, de alegria e de tristeza ao mesmo tempo. A alegria pelo fato de poder retornar, por exemplo, à academia, onde eu tive a possibilidade de ter o contato com os primeiros teóricos, com os primeiros teólogos, com os primeiros homens que foram inspirados por Deus para conduzir a história do conhecimento. A alegria de ver, por exemplo, na capital, aquela multiplicidade de culturas, uma multiplicidade de desejos, uma multiplicidade de pessoas, aquela pluralidade de sentidos. E quando você vai, por exemplo, até São Paulo, você fica maravilhado com todas aquelas coisas. E não apenas São Paulo, qualquer outra cidade que seja um pouco maior do que a nossa própria cidade.
Mas, ao mesmo tempo, ao olhar inúmeras pessoas caminhando por várias ruas, por várias avenidas, veio um misto de tristeza ou um misto de infelicidade, de me perguntar se grande parte daquelas pessoas já conhecia ou se eles experimentaram Jesus como Redentor e como Salvador de suas vidas. E muitas dessas pessoas caminham pelas ruas de São Paulo, do Rio de Janeiro, Curitiba e qualquer outra cidade. São peregrinos. São homens que caminham no mundo como se estivessem debaixo do sol, porque de fato estão debaixo do sol. Caminham de acordo com seus desejos, de acordo com seus sonhos, de acordo com seus ideais. É uma geração, ou gerações que caminham pelo mundo, mas caminham talvez sem conhecer aquilo que você já conhece, sem ter a experiência de ouvir o Evangelho como você tem a experiência de ouvir todos os dias, ou de ouvir aos domingos, quando você se reúne com as pessoas que temem a Deus, que amam a Deus. Mas, ao mesmo tempo, nós também somos peregrinos. Peregrinos que lutam para fazer a vontade de Deus, peregrinos que tentam conjugar a vida de acordo com os ideais de Deus. Sofremos, somos atropelados pelos nossos desejos, falhamos muitas vezes quando deveríamos não falhar, mas a graça de Deus continua sustentando a nossa vida todos os dias, em todos os momentos, e nós somos carregados pela providência de Deus, somos amados por Deus, experimentamos na alma as manifestações do seu amor. Mas hoje eu gostaria de pensar na vida de um compositor, de um músico e de um guitarrista extremamente conhecido por aqueles que são apaixonados pelo rock. Eu gostaria que nós pudéssemos pensar um pouco em Jimi Hendrix, sobre a sua vida, sobre a sua história, o modo como ele caminhou neste mundo, o modo como ele conjugou os seus sonhos, o modo como ele experimentou a realidade. Nasceu em Seattle, em 1940, morreu em 1942 e morreu em 1970. Parece-me que morreu com 26 anos, com 27 anos, considerado por alguns como o rei da guitarra, o deus da guitarra. Quando você pega toda a trajetória, toda a biografia de Jimi Hendrix, você fica assustado e, ao mesmo tempo, boquiaberto com a sua produção musical, com a sua produção literária, com todas as coisas que ele fez. Uma das músicas, Castelos de Areia, ele disse o seguinte, contando a história de vários personagens. Muitas luas passaram e o sonho ficou mais forte até o amanhã. Ele seria o cantor em sua primeira canção de guerra e lutou a sua primeira batalha, mas algo deu errado. Um ataque surpresa o matou em seu sono naquela noite. Então os castelos feitos de areia desmancham no mar, eventualmente. Essa é uma música que conta, por exemplo, dos personagens. E um desses personagens é de um pequeno índio, que tinha o desejo de se tornar um grande guerreiro, e ele planeja toda a sua vida com seus pequenos amigos índios, e ele é surpreendido por um ataque, provavelmente de uma fera, que acaba o eliminando, que acaba matando. Quando eu olho para a música desse artista, eu vejo uma visão melancólica. Aliás, muitos homens caminharam por esse mundo e tiveram uma visão melancólica da realidade. Eles produziram coisas fascinantes, chamaram a nossa atenção. Quando você olha para a vida, por exemplo, de Cazuza, ele disse, por exemplo, que ideologia, ele queria ter uma para viver. Ele queria ter uma ideologia para conduzir os seus sonhos. E nós conhecemos perfeitamente o modo como ele conjugou a sua vida e o modo como ele acabou morrendo. Nós temos agora uma variedade de pessoas que caminham por esse mundo. Mas muitos estão caminhando nesse mundo sem se perguntar qual é a lógica da vida, qual é a lógica dos sonhos. Como é que eu devo conjugar a minha vida em um tempo em que os homens afirmam que Deus não existe, em um tempo em que nós estamos vivendo num momento transitório, para alguns teóricos, de desconstrução? É como se nós estivéssemos caminhando sobre uma fina camada de gelo e temos o medo de parar, porque se pararmos essa camada de gelo abre e nós perdemos o sentido, perdemos a vida, perdemos todas as coisas. Ao mesmo tempo, nós somos peregrinos de Deus. Nós somos homens e mulheres que tentam de todos os modos fazer a vontade de Deus, apesar dos nossos limites, apesar dos nossos medos, apesar das nossas falhas. Nós estamos caminhando, peregrinando. E a grande pergunta é como é que nós caminhamos? Ou como é que nós deveríamos caminhar nesse mundo? Como é que nós deveríamos conjugar a nossa vida? Tendo uma agenda fundamentalista? Deixando de fazer coisas que aparentemente são pecaminosas, mas não são, como, por exemplo, comer um bom pedaço de pizza e tomar um bom vinho.
Como é que nós deveríamos conjugar a nossa vida em um tempo em que as pessoas estão sem norte, ou aquelas que afirmam ter um norte, estão extremamente radicais, não conseguem caminhar com os outros, não conseguem amar, não conseguem perdoar, não conseguem projetar a vida de maneira poética, não conseguem viver com os outros? Como é que você tem conjugado a sua vida nesses últimos anos da sua fé? Como é que tem sido a sua peregrinação, a sua caminhada, visto que você e eu somos peregrinos que lutam, peregrinos que tentam fazer a vontade de Deus? É nesse sentido, por exemplo, que nós podemos lançar os nossos olhos na carta aos Hebreus. No Novo Testamento, nós temos, por exemplo, uma carta com o título Carta aos Hebreus. Carta a cristãos judeus, a judeus que experimentaram Jesus como Salvador, a judeus que caminhavam naquela realidade histórica, naquela realidade geográfica, mas que abandonaram a sua comunidade, que abandonaram os seus familiares para caminhar com Jesus. E o grande problema que agora que esse autor está tratando é que muitos desses hebreus, que muitos desses judeus convertidos estavam com medo, estavam abandonando a profissão de fé em Cristo. E por quê? Porque eram perseguidos, eles abandonaram a sua família, abandonaram a sua crença religiosa, abandonaram a comunidade judaica, e eles começaram então a voltar a praticar as mesmas coisas que praticavam, ou seja, as leis cerimoniais. E, portanto, o autor dessa carta, ele começa a dizer, vocês não podem retroceder, porque a decisão que vocês fizeram de amar a Cristo foi uma decisão correta. É por isso que nessa carta a palavra superior é uma palavra que aparece várias vezes, porque o autor está tentando chamar a atenção dos destinatários ou dos hebreus que Cristo é superior a todas as coisas. Cristo é superior, por exemplo, a Moisés. Cristo é superior às leis cerimoniais, Cristo é superior a todos os símbolos, a todos os sinais, porque em Cristo todas as coisas se encerram, porque em Cristo todas as coisas se completam, e agora que eles tomaram a decisão de amar a Cristo, de servir a Cristo, foi a melhor decisão tomada na vida. Por isso o autor sempre vai dizer, Cristo é superior a todas as coisas, é superior a todos os eventos históricos do passado, porque todos os eventos históricos do passado apontavam para alguém, apontavam para a vinda de alguém, apontavam para um momento histórico em que o verbo se faria carne, e ele se fez, e caminhou entre os homens, e mudou a vida dos homens. E a grande proposta do autor, a grande mensagem do autor nessa carta, que parece mais um sermão, é dizer, continuem crendo em Jesus, porque Ele é o Salvador, porque Ele é o Redentor, porque Ele é o Messias, porque Ele é o descendente que viria pisar na cabeça da serpente, e porque Ele iria transformar a história de todos os homens. Não fiquem com medo. E é natural que eles estivessem com medo. Eles abandonaram a sua própria comunidade religiosa. Eles abandonaram a lógica do seu tempo. Eles abandonaram a lógica teológica que perfazia o coração dos homens. Eles abandonaram as suas famílias, porque se você abraçasse o cristianismo naquele período e naquele contexto, você era renegado. Você era alguém que abandonou a causa. Você era um herege. Esses irmãos no passado, a quem essa carta é direcionada, eram tratados como hereges, como pessoas que não amavam a lei de Deus. E eles estão sendo pressionados, perseguidos, violentados emocionalmente, violentados psicologicamente, violentados no seu campo religioso. Não é assim que você e eu vivemos em alguns momentos da vida, quando, por exemplo, nós tememos muitas coisas. Quantas vezes talvez você já deve ter pensado, será que valeu a pena ter abandonado todas as coisas, ter abandonado uma lógica da vida, ter abandonado ideais que perfaziam o meu desejo de ser, ter abandonado o contato social, ter abandonado núcleos sociais, grupos sociais, lógicas teóricas, lógicas acadêmicas para amar Deus? Ou você nunca teve essas crises? Porque eu as tenho. Eu as tenho quando eu começo a avaliar o mundo e me pergunto, será que a decisão de me tornar um líder religioso foi a melhor decisão tomada? Será que eu não poderia estar sendo um bom advogado, um bom professor, um bom padeiro, um bom lixeiro, um bom gari, uma boa pessoa fazendo alguma coisa na história dos homens e participando da mudança da história dos homens? E quando essas dúvidas começam a habitar no meu coração, quando essas dúvidas começam a tentar roubar a esperança, quando essas dúvidas tentam desconstruir quem eu sou, porque eu só posso ser alguma coisa em Cristo, é momento de lembrar que a nossa profissão de fé em Cristo ela é superior.
E porque Ele é superior a todas as coisas, é superior aos medos, é superior aos traumas, é superior aos eventos. Ele é o Deus que caminha todos os dias conosco. Agora, no capítulo 12, nós encontramos o autor fazendo uma proposta para aqueles irmãos. Ele está convidando aqueles irmãos a percorrerem a jornada cristã, e ele vai chamar a vida cristã como uma carreira que nos está proposta. O que é a vida cristã no capítulo 12? No capítulo 12, o autor utiliza a metáfora de uma corrida. É óbvio, ele está utilizando, por exemplo, o cenário cultural grego de atletas que corriam, que precisavam enfrentar uma longa pista, que precisavam enfrentar obstáculos, mas que conseguiriam chegar porque aquele atleta ou porque aqueles atletas tinham um propósito. Precisamos vencer, precisamos chegar, precisamos ter o troféu, precisamos experimentar o triunfo daqueles que ganham, o triunfo daqueles que conseguem lutar, suar e experimentar a beleza da vitória. O autor pega então essa linguagem típica da época e diz que a nossa vida é semelhante a uma jornada. É por isso então que nós encontramos basicamente essa ideia de percorrer a jornada cristã. Ou seja, o desafio de percorrer a jornada. A tua vida e a minha vida é uma longa jornada, é uma longa caminhada. Nós poderíamos até dizer que nessa longa estrada da vida, nós vamos correndo e nós não podemos parar. Nós poderíamos dizer também que nós já andamos devagar, porque nós já tivemos pressa, mas a maturidade nos faz pensar que a vida não é conduzida pelos critérios da violência do tempo, pelos critérios da violência do movimento, ou seja, nós estamos inseridos em uma rotina frenética. E mesmo vivendo essa rotina frenética, a pergunta é a seguinte: como nós estamos caminhando essa jornada? A jornada de levantar pela manhã, ter que enfrentar as batalhas da vida, a jornada de olhar para a tua esposa e ter que amá-la todos os dias, a jornada da esposa olhar para o seu próprio marido e ter que amá-lo todos os dias, a jornada de enfrentar o trabalho, o trânsito, um ônibus lotado, um carro sem ar-condicionado, mas acima de tudo, a jornada de continuar amando a Deus sobre todas as coisas. A jornada de entender que Cristo é o Salvador, que Cristo é o Redentor da nossa história e, portanto, nós devemos amá-lo. Talvez a pergunta central seja a seguinte: como é que nós devemos percorrer essa jornada? Como é que você tem percorrido a jornada? Como é que você tem caminhado? Deus agora mudou a sua vida, você é habitado pelo Espírito Santo, você tem dons espirituais, Deus tem te dado a possibilidade de conhecê-lo a cada momento, você é alguém que é inspirado pelo poder da palavra, você é conduzido, mas como você tem caminhado? Quais são os teus sonhos? Quais são os teus ideais? O autor nos apresenta algumas verdades. Em primeiro lugar, devemos percorrer a jornada lembrando dos exemplos de fé na história. O autor diz: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. No capítulo 12, no versículo 1, aparece uma partícula, portanto. E esse portanto está interligando com alguma coisa. Está interligando o argumento do autor ao capítulo 11. Lembra do capítulo 11 que nós lemos? No capítulo 11 nós não lemos sobre a natureza da fé, e nós não lemos que homens viveram pela fé e que foram aperfeiçoados a cada momento. O autor está dizendo: portanto, visto que temos uma nuvem de testemunhas, ele olha para aqueles homens da galeria da fé, ele olha para aquelas pessoas que caminharam pela fé, e ele vai dizer: vocês precisam correr a carreira que está proposta, mas sabendo de que homens caminharam pela fé, e esses homens servem de modelo, de exemplos, de incentivo. Olhem para a vida desses homens e tentem aprender com esses homens, tentem ter as suas vidas inspiradas e conduzidas pelo exemplo. Não foram homens perfeitos, eram homens imperfeitos. Noé, Abraão, Moisés, Isaac, Sara, personagens da história bíblica que foram movidos pela verdadeira fé, que conseguiram crer que Deus estava caminhando com eles na história, mas que cometeram erros comuns, que mentiram, que não tiveram fé,
que não conseguiram conjugar uma vida no poder do Espírito Santo, que não conseguiram obedecer os critérios da palavra, mas foram habitados por uma fé e foram sendo aperfeiçoados e tinham uma confiança de que eles estavam caminhando neste mundo com uma forte expectativa de uma pátria, de uma dimensão celestial, de uma dimensão mística, de um lugar onde eles experimentariam a perfeição produzida pelo próprio Deus. Olhem para os exemplos de fé na história. Olhem para a vida de Abel, olhem para a vida de Noé, olhem para a vida de Moisés, olhem para a vida de Isaac, olhem para a vida de Sara, olhem para a vida de Raabe e pergunte-se, o que esses homens, o que essas mulheres podem me ensinar? Nós somos convidados por Deus nessa noite a olhar, por exemplo, para a vida de exemplos da história. Somos convidados a olhar para a vida, por exemplo, de homens como Martinho Lutero, de homens como João Calvino, de homens como Simonton, de homens como José Manuel da Conceição, de homens como Abraham Kuyper, todos personagens históricos que tiveram uma fé em Deus e que participaram da história do mundo, que participaram do desenvolvimento da economia, da política, da educação, que estiveram interferindo no tempo dos homens, porque eram homens como eles são, mas mudaram a história. Para quem você tem olhado nesses últimos dias? Quem são os seus heróis? Cazuza disse, os nossos heróis morreram de overdose e os inimigos estão no poder. É essa lógica fatalista que você tem da vida? É essa lógica fatalista que você tem da história dos homens? É essa perspectiva de vida, é essa perspectiva que conduz o teu desejo, a tua vontade? Ou nós acreditamos que o nosso herói continua sentado à destra do Pai, só esperando o momento de manifestar o seu poder e a sua glória, só esperando o momento de julgar todos os vivos e mortos, porque Ele tem domínio sobre todas as coisas? Para quem você tem olhado? Esse é um desafio permanente. Em segundo lugar, devemos percorrer a jornada abandonando todo o peso e todo o pecado. O autor diz, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. O autor parte do pressuposto de que todos aqueles irmãos no passado, como nós no presente, nós precisamos colocar ao lado. A ideia de desembaraçar, uma possível tradução é coloque ao lado. Coloque de lado todas as coisas que estão atrapalhando a sua jornada, o seu crescimento espiritual. Ele está escrevendo aqueles irmãos do passado que estavam marcados pela ansiedade, pela incredulidade e pelo medo. Eles estão sendo perseguidos, renegados, excluídos, e então eles estavam com medo. O autor vai dizer, existem pesos que vocês precisam abandonar. A ideia é a metáfora do atleta. Isso me faz lembrar do período do militarismo, quando fui militar. Aqueles que já foram militar aqui sabem perfeitamente isso. Quando você ia fazer uma marcha, você carregava, por exemplo, mochilas pesadas sobre os seus ombros, e você, à medida que ia caminhando, à medida que ia atravessando quilômetros, aquilo ia ficando pesado, aquilo ia te impedindo de ter um agir ou um andar mais rápido, um andar mais veloz. A ideia de pesos que atrapalhavam, obstáculos que atrapalhavam. O autor vai dizer, coloque de lado, abandone todo o peso. E a pergunta é, quais são os pesos que nos atrapalham na caminhada e na jornada? Pode ser a sua personalidade, pode ser o trabalho, pode ser os seus vínculos afetivos, pode ser a sua natureza teimosa, pode ser o seu desejo obstinado pelo sucesso, pelo glamour e pelo dinheiro. Pode ser o fato de que você trocou uma vida com Deus por uma vida de sucesso em Rondonópolis. Eu preciso estar em todos os eventos, eu preciso participar de toda a dinâmica da vida, das aparências, da ilusão que a nossa cidade tem. São pesos. Você já parou para pensar que a tua personalidade pode ser um peso que tem atrapalhado você crescer espiritualmente? E que por vezes você é teimoso, você é teimoso, você é teimoso, você é teimoso, e você é teimoso. Talvez o trabalho, o teu emprego, que é uma bênção dada por Deus, você está tão viciado em trabalhar, que você não pensa em mais nada a não ser trabalho.
Você não tem tempo para os teus filhos, você não tem tempo para a tua esposa, você não tem tempo para a vida, você não tem tempo de ir ao cinema, você não tem tempo de conjugar a sua vida, você não tem tempo para nada, você só tem tempo para o trabalho. O trabalho tornou o seu Deus e ele tem captado, ele tem sugado a sua energia, a sua vontade de viver, a sua vontade de cantar, a sua vontade de conjugar a vida nesse mundo. Então o trabalho se torna um peso. A preguiça pode se tornar um peso na sua vida. Você não tem coragem de enfrentar a vida, não tem coragem de trabalhar, não tem coragem de enfrentar qualquer emprego que aparece diante dos teus olhos. Ou seja, você fica sempre optando por algo melhor, quando talvez o melhor é aquilo que Deus deu naquele exato momento. Você tem medo de enfrentar a vida tal como ela é, tem medo de enfrentar o trabalho tal como ele é, porque você sempre tem uma expectativa muito grande de você mesmo, da vida e do que virá. E talvez nessa expectativa do que virá, Deus tem mandado coisas e você tem tido a noção, virá algo melhor, quando na verdade Deus tem te dado sinais de que o melhor Ele tem te dado todos os dias. O peso dos estudos. Estudar é fascinante. Poder ter contato com literaturas. Fui para São Paulo agora, Vivendo com a Integridade. Hermes Maia. Amizade, chave para evangelização. Joseph Eldredge. As Institutas de Calvino, volume 1. Isso já li, estou lendo novamente. Deixa eu encontrar outro. Uma visão cristã dos homens e do mundo. Gordon Clark. Estudar é uma das coisas fascinantes. Mas às vezes, aquilo que é fascinante e importante se torna um peso. Porque tem sugado a possibilidade de criar comunhão com Deus. O problema não está no ato de estudar nos livros. O problema está em nosso coração. No modo como nós nos relacionamos com essas coisas. No modo como nós nos relacionamos com poder, com dinheiro, com política. É no modo como nós nos relacionamos. O problema não está na política, é no modo como nós nos relacionamos com ela. O problema não está na educação, é no modo como nós nos relacionamos com a educação. O problema não está, por exemplo, no teu carro, mas no modo como você relaciona a tua história com o teu carro. Mas o autor vai dizer que nós temos pecados. Pecados que precisam ser abandonados. Pecados que precisam ser confessados. Pecados que precisam ser arrancados do nosso coração e da nossa alma, porque nós estamos conjugando uma espiritualidade atravessada pela incapacidade da confissão. É certo que nós vamos errar, é certo que nós não conseguiremos ter uma vida plenamente santa, plenamente de acordo com a vontade de Deus. Mas eu tenho que lutar contra os pecados, eu tenho que confessá-los, eu tenho que saber que quando eu fecho os meus olhos, e quando eu abro a minha alma, quando eu abro o meu coração, e quando eu faço uma confissão, pois o meu coração foi quebrantado, o meu coração foi afetado, o meu coração foi tocado pela graça da palavra. É essa graça de Deus revelada na palavra que me sustenta, que me refaz, que silencia os gritos de uma alma em pecado, que lhe silencia dizendo: você está perdoado. Levante a tua cabeça, siga a tua história, siga a tua vida, siga os teus sonhos, porque eu perdoei você. É assim. É abandonando pesos e pecados. Agora, eu não sou Deus, eu não tenho a capacidade de fazer uma leitura da tua alma, fazer uma leitura do teu coração, de fazer uma leitura daquilo que habita dentro de você. Eu não tenho essa habilidade, porque eu sou humano. Eu não tenho essa habilidade de conhecer o que passa lá dentro, o que invade lá dentro, as turbulências emocionais, as turbulências espirituais, as turbulências de atos pecaminosos que escravizam, que vão matando-nos, que vão atropelando a ideia de santidade.
Mas eu sei que Deus conhece o seu coração. E você precisa abandonar essas coisas, porque há uma jornada, há uma carreira, e que você é um atleta de Deus nesse mundo, e Deus precisa de você extremamente preparado, qualificado, condicionado para os vendavais da vida. Terceiro lugar, devemos percorrer a jornada revelando perseverança todos os dias. Porque o texto bíblico diz: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. E por que o autor está falando sobre perseverança nesse texto? Por que o autor está fazendo questão de dizer que a perseverança era um elemento importante nessa jornada da vida? Porque aqueles irmãos estavam perdendo a capacidade de crer que Jesus era superior e suficiente para todas as coisas. Eles estão abandonando a fé em Cristo. Eles não estão tendo mais aquela convicção de que Ele é o Messias, de que nele todas as coisas foram cumpridas, de que nele todas as leis cerimoniais, de que nele todas as coisas se completam. Eles estão com dúvidas e eles estão deixando, renegando. Eles estão experimentando talvez uma apostasia na alma, uma apostasia temporária. E o autor diz: continuem perseverando nessa confissão de fé, porque Ele é o Salvador da vida de vocês. É perseverar crendo que Jesus é o Salvador da nossa vida. E por vezes você começa a assistir a televisão e você tem contato com inúmeras visões, você tem contato com espiritualidades que são transmitidas através de vários canais, e você se pergunta: será que de fato Cristo é o único Salvador dos homens? Porque as pessoas são tão honestas, elas são boas, elas conseguem pagar as suas contas em dia, elas conseguem tratar os seus filhos bem. Será que essas pessoas, elas não são salvas? Elas devotam toda a sua vida em pequenos animais, elas acreditam piamente que uma vaca tem uma dinâmica divina, é um animal sagrado, e se elas tratarem essa vaca com dignidade, reverenciando-a, tratando-a como um Deus, elas terão uma vida melhor. Ou de vez em quando você encontra pessoas que demonstram uma fé, uma confiança inabalável em Buda. E elas conjugam a sua vida com ética, com decência, com honestidade. Elas tratam as pessoas com carinho, com amor, com educação. E você diz: será que elas não estão corretas? Será que, na verdade, não existem vários caminhos, um único Deus, e esses vários caminhos conduzem a Deus, e, na verdade, nós estamos sendo tolhidos, ou nós estamos sendo conduzidos por uma visão primitiva, por uma visão legalista? Será que o cristianismo, de fato, não nos deixou legalistas? Será que o cristianismo não nos tornou primitivos, egoístas, incapazes de aprender e de ver que os outros também, a partir dos seus caminhos e das suas decisões, também verão a Deus e viverão com Deus? Tomem cuidado. E aí você não vai ser politicamente correto. Porque quando você, no Brasil, afirmar que existe apenas uma verdade absoluta, apenas um Redentor, apenas um Salvador, apenas um que pode nos conduzir ao Pai, você será visto como alguém alienado, fanático, fundamentalista, reacionário, incapaz de conjugar a sua espiritualidade com outras espiritualidades, incapaz de conviver. Você não vai ser um cara visto como alguém que é progressista, ou alguém que tem uma visão mais ampla de mundo. Você será visto como um fundamentalista. Eu não me importo com o que as pessoas pensam de mim. Eu me importo com o que Deus pensa de mim. E só há um caminho, só há uma verdade, só há uma possibilidade de vida. E esse continua sendo Jesus Cristo, o Redentor dos homens, o Salvador dos homens. E você não precisa ter medo, você não precisa ter dúvida, você não precisa ter medo, porque você será tratado como escória do mundo, como lixo do mundo, por conta das suas decisões e por conta da sua fé. Você pensa que será amado?
Nós queremos servir a Deus e ser amado por todos os homens. Isso não vai ser possível muitas vezes, porque eles vão nos odiar. E eles vão nos odiar por conta da nossa crença, por conta das nossas convicções. Hoje, você afirmar que existe apenas uma única verdade, no campo teórico, no campo da pesquisa, no campo acadêmico, você pode passar por um processo de inquisição. A inquisição no panteão dos deuses, da teoria, do conhecimento. Não tenha medo. Não tenha medo, porque nós temos uma convicção inabalável. Com isso, não estou dizendo que você agora, por conta da sua decisão, por conta da sua definição, por conta da sua crença, que você agora vai tratar as pessoas como se elas fossem seres humanos imundos, como se elas fossem seres humanos imprestáveis, como se elas não fossem dignas de ser tratadas com amor, com respeito, com dignidade. Não estou falando sobre isso. Eu estou dizendo que você precisa perseverar na crença que Deus plantou no teu coração. Nós cremos na unicidade, na exclusividade, na singularidade, no senhorio de um Deus que se revelou em Cristo, de um Deus que se encarnou para mudar o tempo, de um Deus que se encarnou para redefinir conceitos, de um Deus que se encarnou para transformar a essência, para transformar o coração, para transformar os labirintos teóricos, labirintos epistemológicos da vida dos homens. Você não tem que ter medo de confessar isso. Mas isso não te dá autonomia de perseguir, de excluir, de matar, de tratar com preconceito as pessoas que possuem visões diferentes da sua. Não, nós somos chamados para amar. Amar segundo os conceitos que definem a nossa fé e o nosso amor. Nós somos chamados a amar as pessoas que não amam a Deus como nós temos amado. Nós somos chamados para conviver com pessoas que odeiam a Deus. Nós somos chamados para conviver com pessoas que nos acham tolos e nos transformam em caricaturas da religião. Nós somos chamados para simplesmente demonstrar o amor de Deus a esses homens. Isso não significa que você vai abandonar a defesa da fé. Porque muitas vezes nós estamos tentando criar uma lógica da convivência, uma lógica da aproximação, uma lógica do diálogo, uma lógica da convivência saudável com aqueles que não pensam como nós pensamos, mas por vezes eles não querem conjugar uma lógica da proximidade, eles querem destruir a nossa lógica, eles querem dizer que nós não somos, não podemos interferir nos processos históricos, nos processos da vida. Eu ouso dizer que talvez o problema não sejamos nós, igrejas protestantes históricas, porque nós tentamos criar uma relação saudável com as outras visões. São eles que tentam silenciar, podar, trancafiar, destruir as convicções que embalam a nossa vida. Não imagine vocês que são apaixonados pelo conhecimento, que a universidade é um campo de comunhão, de carinho e de vínculos. A universidade muitas vezes é um campo de batalha, de desconstrução, de destruição, principalmente quando você afirma: eu creio no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Eu creio na Trindade Santíssima. Eu creio que os homens nascem em pecado e que precisam passar por um processo de redenção. Se você abrir os seus lábios e tiver um discurso como esse, eles vão tentar de todos os modos dizer que você é filho de uma construção europeia, vão dizer que você vive de acordo com a lógica eurocêntrica, que você é resultado
de um proselitismo norte-americano e europeu, e de que você não é. Você apenas tem sido aquilo que a lógica do outro quis que você fosse. Perseverança todos os dias. Não abra mão das crenças que Deus plantou no seu coração, porque elas é quem vão movimentar a sua história, a sua vida e o seu coração. Hoje nós começamos a nossa reflexão, existem ainda mais verdades que não vou avaliá-las. Hoje nós começamos a nossa reflexão olhando para Jimi Hendrix, nascido em 1940, provavelmente morrendo em 1970. Alguém que construiu a sua história nesse tempo. Teve uma infância sofrida. Da sucata encontrou o primeiro instrumento que o inspirou a se tornar um dos maiores guitarristas. Viveu o apogeu do sucesso. Mas a sua morte foi trágica. Morreu em um quarto de hotel. Alguns dizem por overdose. Outros dizem que talvez ele tenha sido assassinado. Outros dizem que naquela noite ele morreu asfixiado com o seu próprio vômito. Se foi por conta da overdose, ou se foi por conta de comprimidos que ele tomou porque ele não conseguia dormir, e ele tinha eventos a serem realizados, eu não sei. Mas a peregrinação deste homem terminou num quarto de hotel, encharcado o seu corpo, a sua camisa, o seu cabelo de vinho, e ele morre afogado no seu próprio vômito. Tantos homens geniais peregrinaram pelo mundo. Tantas pessoas sensacionais participaram da construção da arte, da política. Tantos perderam o norte. Tantos peregrinos que caminharam debaixo do sol perderam a noção, perderam a nobreza, perderam o sentido da vida, perderam o significado do tempo, perderam a possibilidade de viver de maneira saudável. Pela graça de Deus, nós teremos um fim diferente, espero eu. Eu espero que você nunca perca a noção de que você é um peregrino, de que você está numa jornada. E nessa jornada é a graça de Deus que sustenta a sua vida. Nessa jornada é o Espírito de Deus que ilumina o seu coração, utilizando o texto sagrado para cuidar de você. Eu espero que a sua jornada, o fim da sua jornada, seja um fim onde você não perdeu o foco, onde você não deixou de olhar para Cristo, onde você não deixou de considerar toda a obra de Jesus pela sua vida. Porque o autor encerra o versículo 2 e o versículo 3 dizendo: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, considerai o sofrimento que ele passou pela vida. Eu espero que o fim da tua jornada, os teus olhos estejam fixos em Jesus, fixos no Salvador. Você pode até morrer num trágico acidente, você pode até morrer por conta de uma doença que foi arrancando a sua esperança. Você pode até morrer por uma coisa tola, um acidente, um evento tolo. Você pode até morrer num acidente trágico ou em um evento tolo. Mas você não pode morrer sem olhar para Ele. Nós podemos morrer de maneiras tão banais e tão tolas, mas que os nossos olhos estejam fixos em Jesus.
Que o nosso coração esteja fixo em Jesus. Que a nossa vida esteja fixa em Jesus, o autor da nossa salvação. Em nome dele, amém e amém.